Salve, salve, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade na parte de estruturas e vamos falar sobre NOx e cargas formais, beleza? E no final eu vou apresentar uma outra maneira mais abrangente da gente trabalhar com estruturas de Lewis para íons, tá bom? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui para a gente já começar. Beleza, vamos lá. Bom, primeiramente eu gostaria de começar com vocês definindo, deixa eu só ocultar isso aqui. Eu gostaria de começar com vocês definindo os conceitos de NOx e carga formal. Na verdade, o NOx, que é o número de oxidação, ele parte da seguinte situação, ó. Faz mais sentido falarmos em NOx para compostos iônicos. Por quê? Porque veja bem, quando eu tenho, por exemplo, um composto iônico do tipo NaCl, eu tenho basicamente essa situação aqui, ó. Um cátion Na+, e um ânion Cl-, de modo que aqui no ânion eu vou ter aqui os pares de elétrons, né? Onde na prática é como se nós tivéssemos aquela situação em que o sódio perdeu um elétron e o ânion ganhou um elétron, né? O cloro ganhou um elétron e ambos estão com configurações de camada fechada. Nesse caso, basicamente, a gente pode pensar na ligação iônica como sendo a ligação NaCl, só que com uma densidade eletrônica muito maior para cima do cloro do que para cima do sódio. Então, por isso, a gente fala que se essa ligação fosse rompida, né, eu poderia pensar que a densidade eletrônica ficaria muito mais para cima aqui do sódio, perdão, do cloro do que do sódio. Portanto, para o sódio a gente tem um NOx mais um e para o cloro NOx menos um. Só que o que é interessante a gente falar também é que podemos também trabalhar com NOx para compostos covalentes, tá? Só que para compostos covalentes a gente tem algumas situações. Por exemplo, se a gente for pensar no HCl, o HCl é um composto covalente, mas por vezes a gente atribui números de oxidação para o hidrogênio e para o cloro aqui em um composto covalente. Na verdade, a gente considera, né, a gente considera como se a ligação fosse iônica, porque nós consideramos para calcular o NOx, para determinar o NOx, consideramos grande diferença de eletronegatividade. Grande diferença de eletronegatividade. E nesse caso, assim, falar em NOx faz mais sentido quando nós vamos falar em reações de oxirredução, né? Então nós queremos saber mais ou menos como que os elétrons estão sendo transferidos de uma reação redox, certo? Então, nessas condições, o que que a gente faz? Mesmo tendo um composto covalente, faz sentido nós falarmos em NOx, desde que nós consideremos que NOx, na verdade, é uma aproximação, né? Nós estamos considerando como se a ligação fosse iônica. E o que, que quer dizer considerar como se a ligação fosse iônica? Quer dizer que a gente está partindo do pressuposto que existe uma diferença de eletronegatividade grande entre os elementos, de modo que, se eu romper a ligação, o par de elétrons, ali no caso de uma ligação covalente, vai ficar para cima ali do composto mais eletronegativo. Então, eu vou mostrar para vocês, não só no caso do HCl, mas eu quero mostrar para vocês o exemplo do ácido sulfúrico. Vão ser dois exemplos que eu vou dar para vocês. O primeiro é o do ácido sulfúrico, deixa eu fazer em outra cor aqui. O primeiro é o do ácido sulfúrico, onde lá no ensino médio, provavelmente você aprendeu a calcular os NOx dos elementos do ácido sulfúrico da seguinte maneira, ó. H2SO4. Então você pegava lá uma tabela de NOx e via que o oxigênio, quando ele não está em peróxidos, ele tem NOx menos 2. O hidrogênio, quando ele não está em hidretos, ele tem NOx mais 1. Então, como que a gente determina? Né? A gente calcula as cargas totais, multiplicando o NOx pela atomicidade, que é o númerozinho pequeno de baixo, multiplique. Então, menos 2 vezes 4 dá menos 8.
Mais 1 vezes 2 vai dar mais 2. E a ideia é que a gente zere as cargas totais, né? O número que vai zerar as cargas totais aqui seria o mais 6, né? Então, o mais 6, perceba que agora, se para subir eu tive que multiplicar, agora eu vou dividir pela atomicidade, já que aqui é 1, né? Mais 6 divididos por 1 dá mais 6. E com isso eu determino os NOx, por exemplo, para o ácido sulfúrico. Mas na prática, o que, que acontece? Na prática a gente tem isso aqui, ó. Considerando a estrutura de Lewis do ácido sulfúrico, a gente pode pensar desta maneira aqui, ó. A estrutura de Lewis do ácido sulfúrico nós já fizemos na aula passada. Aqui estão os pares de elétrons. E eu vou considerar da seguinte maneira, ó. Vamos romper essas ligações. Ó, estou rompendo as ligações. Rompendo as ligações. Aqui eu vou romper as duas, das duplas, né? E aqui eu vou romper as duas. E o que, que eu vou considerar? Como eu estou determinando um NOx, eu vou considerar grande diferença de eletronegatividade. Ou seja, eu vou colocar entre aspas aqui para você não se confundir. A gente está estimando. Estimando não, a gente está aproximando caráter iônico. Caráter iônico total da ligação. É uma aproximação bem grosseira, mas, como eu disse para vocês, tem aplicabilidades, principalmente lá na parte de reações redox, tá? Nenhuma ligação é tipicamente iônica, totalmente iônica ou totalmente covalente, tá, gente? Mas essa aqui, obviamente, essas ligações estão muito mais para covalentes do que para iônicas. Mas, nesse caso, mesmo assim, a gente vai seguir a nossa aproximação aqui, porque, como eu disse, número de oxidação tem significado para algumas aplicações em química orgânica e para compostos moleculares em geral. Haja visto reações redox, onde a gente precisa acompanhar variações do número de oxidação para determinar quem sofre oxidação, quem sofre redução, quem é o agente oxidante, todas essas informações aí, beleza? E como que a gente determina o NOx, então, para um composto covalente, né? Lá no ensino médio, provavelmente vocês fizeram esse caminho aqui. Eu vou apresentar um outro jeito, que é o seguinte, ó. Você fez o rompimento da ligação, então agora você vai fazer assim, ó. Você vai colocar uma carga negativa no elemento que vai receber elétron. Então, carga negativa no elemento que vai receber elétrons. E carga positiva no elemento que vai perder elétrons. Se eu romper a ligação, quem recebe elétrons é o elemento mais eletronegativo. E a ordem decrescente de eletronegatividade, ela pode ser lembrada através daquele bom e velho macete do fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Então acompanhe aqui o exemplo, ó. Vamos considerar que a ligação oxigênio-hidrogênio, esta ligação aqui, ó, vamos considerar que esta ligação aqui foi rompida. Bom, se essa ligação for rompida e eu estou considerando o caráter iônico total da ligação, ou seja, alguém vai ganhar elétrons e alguém vai perder, porque eu tenho, entre aspas, uma grande diferença de eletronegatividade, pelo menos estamos considerando isso. Então, o que, que a gente vai fazer? Ó? Concorda comigo que o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio? Ó, o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, o oxigênio vai ganhar um elétron. Se ele vai ganhar um elétron, eu vou colocar aqui um menuzinho aqui só para sinalizar, ó. Um menuzinho. Enquanto que o hidrogênio vai perder um elétron. Então, fica esse maisinho aqui. Beleza? Agora, vamos analisar a ligação entre o oxigênio e o enxofre. Eu vou analisar essa ligação aqui, ó. Eu rompi essa ligação e o par de elétrons vai para o mais eletronegativo, perdão, o elétron vai para o mais eletronegativo e o outro elemento vai perder um elétron. Então, o que, que vai acontecer? Basicamente, eu vou pensar assim, ó.
Quem é mais eletronegativo, oxigênio ou enxofre? E se eu for ver aqui na sequência, eu vejo que o oxigênio é bem mais eletronegativo do que o enxofre. Então, o oxigênio ganharia o elétron e o enxofre perderia, tá? Agora vamos lá. Vamos analisar agora a ligação S-O. Quem é mais eletronegativo? É o oxigênio. Portanto, se essas duas ligações forem rompidas, já que aqui, ó, eu tenho dois elétrons do enxofre aqui, ó, o enxofre está compartilhando o elétron aqui e compartilhando o elétron aqui, se há o rompimento das duas ligações, eu tenho que o oxigênio, por ser mais eletronegativo, ele vai receber os dois elétrons. Então fica ó, menos aqui, menos aqui. E o enxofre vai ficar mais aqui e mais aqui, tá? Mesma coisa, ó, enxofre e oxigênio, essa ligação simples, tá? Oxigênio é mais eletronegativo, portanto, o elétron da ligação vai para esse elétron aqui no caso. É como se ele fosse transferido, olha só, estou usando esse termo, como se ele fosse transferido. Transferência de elétrons lembra a ligação iônica. Como eu estou falando como se ele fosse transferido, eu estou aproximando um caráter iônico da ligação. Por isso, no caso da ligação enxofre-oxigênio, como o oxigênio é mais eletronegativo que o enxofre, é como se o oxigênio ganhasse o elétron, portanto ele fica com uma carguinha negativa, e o enxofre perdesse um elétron, ficando com a carguinha positiva. Como vocês podem já ir percebendo, como o enxofre está rodeado de oxigênios, esses oxigênios, como são mais eletronegativos do que o enxofre, eles estão todos roubando os elétrons do enxofre, tá? E aqui, ó, de novo, analisando a dupla, cuidado que agora são dois elétrons que esse enxofre vai perder, ó. Por que ele vai perder? Porque o oxigênio com que ele está ligado é mais eletronegativo do que ele. Portanto, o enxofre perdendo elétrons fica com cargas positivas, no caso aqui duas, porque é como se ele tivesse perdido dois elétrons, já que essa ligação é dupla. E o oxigênio fica aqui, portanto, com carga negativa, negativa, porque ele está ganhando um elétron por ligação. E por último, vamos analisar a ligação OH, que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu do outro lado. Ó. Oxigênio é mais eletronegativo que hidrogênio, portanto, ao romper essa ligação, o elétron do hidrogênio vai para o oxigênio. E o hidrogênio fica com deficiência em elétrons, portanto, carga positiva. Agora, para determinar os NOx, basta eu somar as cargas que estão ao redor. Perceba ó, que ao redor deste hidrogênio aqui, eu só tenho uma única carga positiva. Ó. Onde eu fiz ali o rompimento da ligação, eu posso fazer um rompimento mais expressivo para você ver melhor. Vou até fazer um pouquinho mais grosso, vamos ver se não vai poluir. Ó, estou rompendo aqui, rompi aqui, rompi aqui, rompi aqui, rompi aqui e rompi aqui. Por que eu estou fazendo esse rompimento grossão? Para você ver isso aqui, ó. Ó, o hidrogênio só tem essa carguinha positiva, então o NOx dele aqui é mais 1. Esse hidrogênio também só tem essa carguinha positiva, o NOx dele é mais 1. Agora, olha só esse oxigênio aqui, ó. Esse oxigênio aqui. Ele está com duas cargas negativas, portanto o NOx dele deve ser menos 2. Esse oxigênio aqui também está com duas cargas negativas, portanto o NOx dele é menos 2. Oxigênio com duas cargas negativas, NOx menos 2. Oxigênio com duas cargas negativas, NOx menos 2. E o enxofre, perceba que ele está, olha só, com uma, duas, três, quatro, cinco, seis cargas positivas. Portanto, o NOx do enxofre é mais 6. E repare que nós já tínhamos determinado aqui, ó, NOx mais 6 para o enxofre, já tínhamos determinado NOx menos 2 para o oxigênio e NOx mais 1 para o hidrogênio. Deu na mesma. Mas por que eu ensinei esse jeito para você? Pelo seguinte, vamos supor agora que eu queira calcular
os NOx para esse composto aqui, ó. C3H6O. Bom, agora eu não vou conseguir fazer esse esqueminha que eu fiz aqui em cima, esse esqueminha aqui da esquerda. Por quê, gente? Porque em compostos orgânicos eu posso ter vários valores de NOx para diferentes átomos de carbono. Então vamos desenhar aqui uma estrutura para o C3H6O. Eu vou desenhar, claro, essa estrutura aqui ela permite isômeros, né? Então eu vou desenhar aqui simplesmente a nossa propanona. Desta maneira aqui, ó. Vou fazer grande, porque eu vou fazer aqueles rompimentos ali de ligação, então, e eu quero que vocês enxerguem bem o que vai acontecer aqui. Vou até subir um pouquinho mais a tela. Categórico, vamos lá. Aqui, ó, CH3, C dupla O, CH3. Percebam, gente, que essa molécula é bem simétrica, então eu vou fazer bem calmamente aqui para o lado esquerdo, e depois eu vou para o lado, vou aqui para o meio, e o lado direito eu vou fazer mais rápido, tá? Então, olha só o que vai acontecer. Quero calcular o NOx? Então, vamos fazer aquele rompimento de ligações lá, ó. Rompa as ligações. Rompi a ligação aqui, rompi a ligação aqui, rompi a ligação aqui, rompi as duas ligações aqui, rompi a ligação aqui, rompi a ligação aqui, rompi a ligação aqui, rompi a ligação aqui e rompi a ligação aqui. Então, veja bem. Lembrando da nossa ordem decrescente de eletronegatividade, entre carbono e hidrogênio, deixa eu até selecionar aqui essa ordem decrescente, porque eu quero deixar ela do nosso lado ali para a gente ir consultando ela o quanto a gente quiser. Deixa eu descer um pouquinho mais. Só um segundinho. Aqui tá ótimo. Ó. Então vamos lá. O que vai acontecer aqui? Entre carbono e hidrogênio, vamos analisar as três ligações. Ó. Entre carbono e hidrogênio, o carbono é mais eletronegativo. Pouca coisa, mas lembre-se que a gente está considerando um caráter iônico ideal. Então, o elemento mais eletronegativo recebe os elétrons totalmente, enquanto que o elemento menos eletronegativo é como se ele doasse os elétrons totalmente. Lembrando, por causa de um caráter total de ligação iônica idealizado que a gente está usando para calcular o NOx. Beleza? E lembrando que, por mais que aparentemente não faça sentido, existem aplicações importantes em conhecer o NOx desses elementos aqui. Então, vamos lá. Para o carbono. O carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, a gente coloca carguinha negativa aqui nele e carguinha positiva do outro lado aqui da divisória, para o hidrogênio. Beleza? Mesma coisa, ó. Ligação carbono-hidrogênio. Carbono mais eletronegativo ganha o eletrinho, fica negativo. Hidrogênio menos eletronegativo, perde o eletrinho, fica positivo. E aqui embaixo eu tenho a situação desta ligação aqui, onde carbono mais eletronegativo ganha o eletrinho. Hidrogênio menos eletronegativo, perde o eletrinho, fica positivo. Show? Numa ligação carbono-carbono, gente, aqui eu não tenho como dizer quem é mais eletronegativo. Não faz sentido. Entre carbono e carbono, as eletronegatividades são iguais. Então aqui eu não faço transferência de elétrons. Beleza? Perceba, portanto, que cada um desses hidrogênios está com NOx mais 1. E o carbono está com NOx menos 3. Agora, olha o carbono do meio aqui. Para o carbono do meio, ó, eu vou fazer a seguinte situação. De novo, ó, eu tenho aqui uma ligação dupla. Deixa eu só fazer na cor que estava ali, vermelhinho. Eu tenho uma ligação dupla. E perceba que aqui eu nem me preocupei em colocar os pares de elétrons do oxigênio. Não precisava, tá? Mas vamos colocar aqui por boa prática, beleza? Então, olha só. Carbono, aqui eu tenho duas ligações, beleza? Se essas duas ligações forem rompidas, esses dois elétrons que estão aqui
né? Aqui a gente não representa, tá, gente? Eu só estou colocando aqui para vocês enxergarem, mas esses dois elétrons aqui, no caso de um rompimento dessa ligação com subsequente transferência total de elétrons, eu teria, portanto, que esse carbono aqui perderia tanto esse eletrinho aqui, portanto ele ficaria positivo, quanto esse eletrinho aqui, portanto ele ficaria positivo. E, no caso do oxigênio, ele ganharia esse eletrinho e ganharia esse eletrinho. Tudo porque o oxigênio é muito mais eletronegativo que o carbono, tá? Se a gente for ver, a carga para o oxigênio fica, portanto, menos 2. E a carga para o carbono fica, portanto, mais 2. Então, perceba que um dos átomos de carbono tem NOx menos 3 e outro tem NOx mais 2. Os das extremidades, aqui, ó, o que foi feito aqui na esquerda pode ser aplicado na direita. Então, novamente, eu tenho aqui, ó, ligação carbono-hidrogênio. Carbono mais eletronegativo fica com elétron, hidrogênio fica positivo. Essa ligação, mesma coisa aqui, negativo, positivo. Aqui, mesma coisa, negativo, positivo. Tá, então esse carbono também tem NOx menos 3. Colocar aqui, menos 3. Então perceba que para esta molécula, os carbonos das extremidades têm NOx menos 3 e o carbono do meio tem NOx mais 2, tá? Então, sobre NOx, era isso que eu queria falar para vocês. Agora, vamos para cargas formais. Pause o vídeo, tira um print e faça as anotações, porque eu vou apagar tudo agora, beleza? Ou pelo menos quase tudo. Enquanto isso, eu vou dar uma selecionadinha aqui. Tá, depois com a coisa eu vou arrumando. Agora, olha só o que eu vou fazer, gente. Agora vamos definir e vamos ver como é que nós vamos calcular a carga formal. O que, que vem a ser a carga formal? Então vamos apagar aqui, já falamos de NOx, mas basicamente é a mesma coisa, só que o contrário. Como assim a mesma coisa, só que o contrário? Veja bem, no caso do NOx, a gente definiu ali como se a ligação fosse perfeitamente iônica. Foi uma aproximação, mas que bastante útil para as nossas devidas aplicações, tá? Ficou meio feio ali, eu já arrumo. Deixa eu ver se não vai ficar muito ruim a minha. Às vezes a gente tenta consertar e só piora, né? Mas vamos lá. Aqui, NOx e carga formal. Beleza, só consertar esse xizinho aqui por questões de toque. É, de fato. Mas beleza, deixa assim então. Vamos lá. O que é a carga formal, gente? No caso da carga formal, agora a gente vai atribuir cargas considerando. Vamos lá, a gente vai aproximando. É uma aproximação de ligação puramente covalente para atribuição de cargas. Então, o que, que a gente fez no NOx? A gente aproximou a ligação puramente iônica para atribuição de cargas. Aqui no caso da carga formal, a gente vai considerar que a ligação é puramente covalente. Ou seja, a gente vai considerar, então consideramos sendo zero a diferença de eletronegatividade entre os elementos ligados. Beleza. O que isso quer dizer na prática? Vamos lá agora determinar carga formal, e eu vou explicar isso através de um exemplo que é melhor. Eu vou determinar as cargas formais para o ácido nítrico. Então preste atenção na estrutura do ácido nítrico. Talvez você vai fazer algumas perguntas, mas eu já vou respondê-las para você. Vamos lá. HO N
dupla O, O. E os pares de elétrons ficam dispostos desta maneira aqui, ó. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você talvez esteja estranhando esse nitrogênio fazendo 4 ligações e esse oxigênio fazendo uma ligação. Eu já explico para você o que está acontecendo aqui. Mas antes, eu quero deixar evidente para vocês as ligações, os elétrons que estão em ligação. Lembrando, nós não representamos esses elétrons, eu só estou mostrando para que você entenda o que eu quero dizer. Agora, gente, a gente está fazendo a seguinte suposição. Se eu rompesse essas ligações, agora a gente não vai mais ter transferência de elétrons. A gente está considerando, se a gente está considerando como sendo zero a diferença de eletronegatividade, eu estou dizendo que se eu fizer aqui um rompimento da ligação, o elétron do hidrogênio fica para o hidrogênio e o elétron do oxigênio fica para o oxigênio. Mesma coisa aqui, ó, se eu fizer um rompimento aqui, o elétron do oxigênio é dele e o elétron do nitrogênio também é dele. Se eu faço o rompimento aqui, perceba que agora eu não tenho transferência de elétrons, é como se eu tivesse o compartilhamento ideal mesmo. Então aqui é a idealização de uma ligação puramente covalente, tá? Para atribuição de cargas. Então, NOx e cargas formais, ambos são cargas, tá? Só que NOx a gente atribui a carga considerando ligação tipicamente iônica e carga formal a gente atribui cargas considerando a ligação puramente covalente. Mesma coisa aqui, se eu romper essa ligação, esse elétron é só do nitrogênio e esse elétron é só do oxigênio. Como não tem nenhuma diferença de eletronegatividade nesta teoria, a gente nem considera a polarização da ligação, tá? O elétron do hidrogênio fica para o hidrogênio, do oxigênio fica para o oxigênio. A gente sabe que na prática a polarização da ligação faz com que a densidade eletrônica fique mais em cima do elemento mais eletronegativo. Mas para o que a gente vai fazer aqui, as cargas formais elas ajudam bastante, porque veja bem, olha só, como que eu calculo a carga formal, portanto? Tem uma formulinha que eu vou deixar ela em destaque para você aqui. Pegar aquela caneta que eu gostei daquela cor lá. E a fórmula para calcular a carga formal é a seguinte, ó. Você vai pegar o número de elétrons de valência, vai subtrair de metade do número de elétrons compartilhados e retirar o número de elétrons não compartilhados. Então, só para você se achar, ó, esse Z quer dizer número de elétrons de valência. Esse S quer dizer shared, ou seja, são os elétrons compartilhados. Elétrons compartilhados. E esse U quer dizer unshared, ou seja, não compartilhados, tá? São os elétrons não compartilhados. Ou seja, são nossos elétrons livres, tá? Beleza, então vamos lá. Aplicando essa formulinha aqui, o que, que a gente vai fazer? Vamos fazer a seguinte situação, então. Vamos calcular a carga formal para cada um dos elementos que a gente tem ali no ácido nítrico, beleza? Então, vamos lá. O que, que eu vou fazer aqui então? Eu vou desenhar o ácido nítrico de uma maneira menos poluída. Eu vou retirar todas essas anotações que eu fiz aqui. Então vamos lá. Eu acho que eu vou até apagar aqui e fazer por cima. Fica mais categórico. Mas você já vai entender por que, que eu rompi a ligação, tá? Então aqui, ó. H, O, N, dupla O, O. Eu vou deixar desse jeito aqui, nesse arranjo, tá? Não vai mudar em nada, as ordens e conectividade são as mesmas. Então aqui está, ó. Então vamos calcular cargas formais. Primeiro, eu vou calcular a carga formal para o hidrogênio. Da seguinte maneira, ó. Quantos elétrons de valência o hidrogênio tem? Novamente, nessas situações, é interessante que eu consulte tabela periódica.
Então, note que o hidrogênio ele tem apenas um elétron. Isso aqui vocês têm que lembrar, tá, gente? Hidrogênio tem um elétron apenas. Então, ó, um elétron menos. Agora, olha só. Meio. Esse meio é da fórmula. Meio de shared, ou seja, quantos elétrons o hidrogênio tem compartilhados. Perceba que, considerando o compartilhamento da ligação, ele tem dois elétrons. Lembre-se que esses dois elétrons são tanto do hidrogênio como do oxigênio. Portanto, um meio de 2. Menos. Quantos elétrons não compartilhados, quantos elétrons livres o hidrogênio tem? Nenhum, tá, gente? Os pares de elétrons livres são esses que a gente representa como não estando ligados. Então, é zero. E eu coloco para vocês, ó. Metade de 2 é 1, portanto, 1 menos 1 é igual a zero. Então, a carga formal para este hidrogênio é zero. Beleza? Tá. A situação aqui é interessante porque é o seguinte, esse meio vem justamente daquele rompimento de ligação que a gente fez. Se a gente considerar essa ligação rompida, o que, que a gente está fazendo? A gente está pegando o número de elétrons de valência e subtraindo do número de elétrons que o hidrogênio realmente tem nessa molécula, tá? Mas eu acho mais fácil a gente memorizar essa fórmula e saber como usar ela primeiro, e depois a gente vai entendendo, depois que eu digo ainda na aula de hoje, eu espero, tá? Conforme a gente já está falando, a gente vai entendendo um pouco mais o significado disso aí. Beleza? Vamos agora determinar a carga formal para esse oxigênio, mas perceba que eu tenho três oxigênios quimicamente diferentes aqui. Tem um oxigênio que está fazendo duas ligações, tem o oxigênio que está fazendo duas ligações também, mas ligações duplas, né? Então eu tenho esse oxigênio aqui que está fazendo duas ligações simples. Esse oxigênio aqui está fazendo ligação dupla. E esse oxigênio aqui está fazendo apenas uma ligação, talvez causando um certo estranhamento em você. Já que eu falei que o oxigênio fazem duas, né? Que o oxigênio faz duas ligações. Mas vamos com calma, vamos lá. Então, beleza, vamos começar. Eu vou destacar então, eu vou colocar este oxigênio aqui em azul. Vamos só fazer ele em azul. E vamos calcular a carga formal para o oxigênio azul. Vamos lá. Como que eu calculo carga formal? Pegue o número de elétrons de valência. E o número de elétrons de valência para o oxigênio é 6. Ele está no grupo 16. Portanto, 6 menos meio da fórmula. S de shared. Vamos lá. O oxigênio está com 1, 2, 3, 4. Ó. Quantos elétrons ele está compartilhando? 4, certo? Então, 4. Menos. Agora, olha só. Quantos elétrons não compartilhados o oxigênio tem? Ele tem aqui, ó. 1, 2, perdão, 2, 4, né? 1, 2, 3, 4. São dois pares, portanto, 4 elétrons. E com isso, eu fico com 6 menos 4 dividido por 2, que dá 2. 6 menos 2 dá 4. Com menos 4 dá 0. Então, esse oxigênio também tem carga formal 0. Beleza? Nitrogênio. Ou melhor, vamos para os outros oxigênios antes. Deixa eu pegar aqui um oxigênio verde. Vamos pegar esse oxigênio verde aqui, ó. Deixa eu pintar ele de verde aqui. E vamos calcular a carga formal para o oxigênio verde. Espera aí. Carga formal para o oxigênio verde. Vamos lá. Número de elétrons de valência é 6, né, gente? Isso aí não varia porque é o mesmo elemento. A gente está calculando para o mesmo elemento. 6 menos meio de quantos elétrons ele está compartilhando, quantos shared, olha só, 1, 2, 3, 4. Ele tem 4 elétrons ali sendo compartilhados. Lembre-se, gente, que essa divisão por 2 vem justamente no shared, porque se a gente fizer a divisão aqui, na verdade, os elétrons que estão para o oxigênio são realmente só a metade, beleza? Mas, para essa fórmula, a gente considera todos os elétrons que estão compartilhados na ligação. Menos unshared, que são os elétrons livres, que são só do oxigênio, ó. 2, 4. Portanto, deu a mesma coisa do de cima ali, ó. Carga formal, 0. E agora, temos para o oxigênio vermelho, vou chamar de oxigênio vermelho mesmo.
Só fazer um pouquinho mais grossinho aqui, mas para o oxigênio vermelho aqui. Para o oxigênio vermelho, olha a situação que eu tenho, gente. 6 elétrons de valência, menos metade de quantos ele está compartilhando, ó? 1, 2. Ele tem 2 elétrons compartilhados. Portanto, 2 elétrons, né, que estão ali no compartilhamento. Então, meio vezes 2. Menos. Quantos não compartilhados, ó? 2, 4, 6. Então, aqui, menos 6 vai dar 2 dividido por 2 dá 1, 6 menos 1 dá 5, com menos 6 dá menos 1. Começando a aparecer bizarrices. Então, vamos lá. A carga formal para esse oxigênio é de menos 1. E para o nitrogênio, finalmente, deixa eu só apagar esse remanescente aqui. E para o nitrogênio, olha só a situação que eu vou ter. A carga formal para o nitrogênio é... Nitrogênio tem 5 elétrons de valência, como você pode ver aqui, ó. 5 elétrons de valência. Portanto, 5 menos meio de shared, ou seja, 1 meio de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repetindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, menos 1 meio de 8. Menos quantos não compartilhados? Ó, perceba que o nitrogênio não tem nenhum par de elétrons livres. Aqui, no caso, eu já forneci a estrutura de Lewis para você. Portanto, é 0. 5 menos metade de 8 é 4. Portanto, 5 menos 4 é igual a mais 1. E o nitrogênio tem carga mais 1. Então, perceba que o somatório das cargas totais é 0, porque eu tenho aqui, ó, 0, 0, 0, mais 1 com menos 1, que dá 0. E é por esse motivo que a gente representa o ácido nítrico sem nenhuma carga explícita. Essas cargas estão escondidas, na verdade, quando você abre a estrutura de Lewis dele e determina as cargas formais, tá? Não é uma estrutura de Lewis muito trivial, gente. Digamos assim, que para desenhar essa estrutura de Lewis com base no que eu passei na aula passada, não dá. Então, por isso que nessa aula, uma vez apresentando cargas formais, eu vou fornecer para vocês mais uma ferramenta para vocês montarem estrutura de Lewis, tá? Dessa vez eu vou falar para íons, mas dá para se aplicar para o ácido nítrico também, como a gente vai poder ver no final, tá? Então, vamos lá. Vamos para mais um exemplo para a gente ficar bem craque em cálculos de cargas formais. Então, o exemplo B, a ideia vai ser a seguinte, ó. Vamos considerar aqui que eu quero determinar a carga formal para este carbono azul aqui. Como que eu calculo a carga formal para o carbono azul, portanto, ó? A carga formal para esse carbono azul é igual a... Vamos lá. Fórmula de carga formal, a gente viu aqui, é esta fórmula aqui. Vamos destacá-la e levá-la lá para baixo. Ele não desce... Bom, ele até desce, mas não na velocidade que eu queria. Vamos deixar aqui mesmo. Ó, carbono. Quantos elétrons de valência o carbono tem? Isso não pode esquecer, tá, gente? O carbono é o nosso elemento mais importante da química orgânica. 4 elétrons de valência. Então, 4... Opa, 4 menos metade de shared. Metade dos compartilhados. Ó, ele está compartilhando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Metade de 6 menos. Temos elétrons livres ao redor do carbono? Elétrons não compartilhados? Elétrons unshared? Não. Portanto, 0. Isso vai me dar, portanto, metade de 6 é 3. 4 menos 3 dá mais 1. Portanto, a carga
formal desse carbono é mais um. Beleza? Então, gente, para a gente finalizar, vamos aplicar agora essas cargas formais montando estruturas de Lewis para íons. Então, deixa eu colocar aqui. Vamos aprofundar agora o nosso protocolo para desenhar estruturas de Lewis. A gente já viu na aula passada um protocolo inicial que dá conta de uma boa parte de substâncias que vocês vão encontrar. Mas aqui eu quero frisar principalmente para íons, beleza? Porque é aqui que costumam surgir algumas bizarrices. E eu vou dar dois exemplos para vocês. O primeiro, mais simples, eu vou pegar aqui o cátion amônio. NH4+. Beleza? E esse aqui vai ser bem tranquilo, gente. A gente vai seguir os protocolos normais que a gente tem lá, que é o primeiro passo. Contar o número total de elétrons de valência. Depois a gente vai determinar o átomo central. E em seguida vamos fazer assim, ó. Fazer ligações simples. Completar os octetos. Começando dos átomos periféricos. Começando pelos periféricos. Agora vai ficar mais complexo, ó, porque agora veja bem, item 5. Calcular as cargas formais. E agora sim o item 6, ó. Se necessário, fazer ligações duplas ou triplas para minimizar o módulo das cargas. Vamos lá, isso aqui vai dar BO, hein? Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês. Só pause aí se você quiser anotar, mas eu já vou voltar para esse passo a passo. Mas antes disso, eu só quero mostrar para vocês, ó. Se você estranhou esse carbono fazendo 3 ligações, perceba que houve um preço a ser pago. O carbono faz 4 ligações, mas aqui ele está fazendo 3 e ele não tem par de elétrons livres ao redor dele. E isso faz com que ele fique com carga formal mais 1, tá? A gente mais tarde vai entender com calma o porquê que isso acontece. Mas mesma coisa ocorre com esse oxigênio, que está fazendo apenas uma ligação, por isso que ele fica com uma carga formal menos 1. E esse nitrogênio, como ele está fazendo 4 ligações, ele paga esse preço ficando com carga mais 1. Tá? Então, vamos pensar assim por enquanto. E eu sugiro que você guarde aí com certo carinho. Deixa eu abrir aqui meu slide da aula, que eu tenho uma surpresinha para você aqui, ó. Que é um resumão dessas cargas formais. Tá aqui para você. Perceba que nas moléculas que a gente for encontrar, a gente vai ver cargas formais, via de regra, ali entre mais 1, 0 e menos 1. Pelo menos para esses elementos, não faz sentido falar, por exemplo, em cargas formais diferentes disso aqui. Você não vai ver carbono menos 2, carbono mais 2, nitrogênio mais 2, nitrogênio menos 2. Não, proibido, ó. Fica nesse limite. Para esses elementos aqui, as cargas formais ficam nesse limite, ó, de mais 1 até menos 1. Certo? Saiu desse limite, BO.
Ai, que tipo de BO? Já já vai aparecer. Quer ver? Vamos lá. Vamos começar com esse exemplinho fácil aqui, gente. Estruturas de Lewis para íons. Vamos fazer aqui para o NH4+, o próximo vai dar um pouquinho mais de dor de cabeça, mas não vamos nos estressar, ó. Veja bem. Primeiro passo, contar o número total de elétrons de valência. Então eu vou pegar aqui, ó, eu tenho nitrogênio, vamos lá, NH4+. Então olha só, nitrogênio. Nitrogênio tem 5 elétrons de valência. Como vocês podem ver, ele está no grupo 15. Nitrogênio está no grupo 15. Só que eu só tenho um nitrogênio aqui, ó. Eu tenho apenas um nitrogênio, portanto, 5 vezes 1 vai dar 5. Hidrogênio. Hidrogênio está no grupo 1, só tem um único elétron, e esse único elétron é o de valência, portanto, ele só tem aqui esse um elétron, só que ele aparece 4 vezes, portanto, 1 vezes 4 vai dar 9, muito bem. Olha, tá certo. Vai dar 4, beleza? Então, vai dar 4. Eu já estava adiantando aqui o resultado. Mas não se esqueçam, gente, da contribuição da carga. O que uma carga positiva quer dizer em química? Quer dizer deficiência de elétrons. Quantos elétrons? Nesse caso, subentende-se que é um, porque se fosse diferente de um, ele estaria ali explícito, que seria, por exemplo, mais 2, mais 3. Nesse caso, mais um. Beleza? Então, eu preciso subtrair um elétron da minha conta, porque carga positiva indica deficiência de elétrons. Por isso, eu subtraio esse um elétron que está deficiente aqui. 5 mais 4 vai dar 9, só que com menos 1 fica 8 elétrons de valência. Tá? Então, primeiro passo, ok. Segundo passo, ó, determinar o átomo central. Quem vai ser o átomo central? Aquele que estiver em menor quantidade. Nitrogênio. Coloco o nitrogênio e os átomos periféricos ao redor. Deixa eu só fazer mais fininho aqui. Átomos periféricos ao redor, ó. Nitrogênio e os periféricos ao redor. Beleza. Agora, olha só. Fazer ligações simples. Estou fazendo aqui. Conforme manda o figurino. Fiz as ligações simples. Próximo passo. Completar os octetos. Olha que boa notícia. Esse exemplo aqui é tão fácil que eu nem preciso fazer isso. Os hidrogênios já estão com os dubletos completos. Cada hidrogênio está com 2 elétrons, né? E eles estabilizam com 2. E o nitrogênio, ó, eles estão, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O nitrogênio está com o octeto completo. E se a gente for ver, ó, eu tenho 8 elétrons ao redor dessa molécula e foi exatamente o que eu calculei aqui. Então, tá tudo legal. Vamos calcular as cargas formais. Cargas formais, portanto, ó, para o hidrogênio. No caso do hidrogênio, vamos calcular aqui, carga formal para o hidrogênio é um elétron que ele tem de valência, lembrando que a fórmula para a carga formal é F igual a Z menos meio de S menos U, onde Z é número de elétrons de valência, portanto, 1 para o hidrogênio, menos metade de shared, né, que é o número de elétrons compartilhados, e repare que nesse ponto todos os hidrogênios estão equivalentes, né, porque todos eles estão compartilhando 2 elétrons, então eu só vou fazer o cálculo uma vez. E nenhum desses hidrogênios tem pares de elétrons livres, portanto, vou ficar aqui com menos 0. E com isso, as cargas formais, 2 divididos por 2 dá 1, 1 menos 1 dá 0. Então, cada um desses hidrogênios tem carga formal 0. Agora vamos para o nitrogênio. Carga formal do nitrogênio. Número de elétrons de valência são 5. Menos metade do shared. O nitrogênio está compartilhando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, metade de 8. Menos. Temos elétrons não compartilhados? Não temos. 0. Portanto, metade de 8 é 4. 5 menos 4 vai dar mais 1. E esta é a carga do nitrogênio.
Como a carga líquida aqui, o somatório das cargas formais dá mais 1, eu posso dizer que todo esse íon aqui tem carga mais 1. E é o que a gente já esperava aqui. Beleza? Nesse caso, gente, saiu tudo bem. Agora, deixa eu destacar para vocês esse protocolo aqui. Deixa eu ver se eu só consigo copiar e colar ele, porque o próximo exemplo pode ser que dê um BO. Vou pegar aqui. Acho que se eu recortar... Deixa eu dar um Ctrl C. Ctrl C. Ctrl V. Ah, tô ficando esperto, hein? Vamos lá. Opa, mais ou menos também, né? Então vamos lá. Vamos para o item B. Seguindo esse protocolo, vamos para a nossa saideira, que é o nitrato. O que vai acontecer no nitrato? Vamos lá. Primeiro, vamos calcular o número total de elétrons de valência. Número total de elétrons de valência, novamente, ó. Nitrogênio, 5 elétrons de valência, vezes um nitrogênio que nós temos aqui, portanto, 5 vezes 1, vai dar 5, mais oxigênio. Oxigênio tem 6 elétrons de valência, vezes 3 oxigênios que a gente tem aqui, portanto, 6 vezes 3 vai dar 18. E agora, a carga negativa, onde o que está implícito aqui é o número 1, quando não aparece nada é porque é número 1, a gente tem que a carga negativa indica excesso de elétrons. Excesso de quantos elétrons? Excesso de um elétron. Então, nessas condições, a gente tem que, eu preciso somar esse 1 aqui. E não, no total, eu tenho aqui, portanto, 24 elétrons de valência no total. Beleza. Determinando o átomo central, e agora aqui eu vou pedir licença para vocês não copiarem porque eu vou errar. Agora a gente entra num processo chato de tentativa-erro, que é o que o pessoal não gosta muito. O pessoal prefere sempre ter uma resposta exata de primeira, seguindo um protocolo, do que seguir ali tentativa e erro, né? Mas infelizmente a gente vai ter que fazer isso. Ó, vamos determinar o átomo central. É o nitrogênio. Beleza, sem muito mistério. Nitrogênio e os oxigênios ao redor. Ó, ó, ó. Tá, vamos fazer ligações simples. Aqui, aqui e aqui, ó, como manda o figurino. Agora vamos completar os octetos. Então, até agora, ó, já contei o número total de elétrons, já determinei átomo central, já fiz ligações simples. Agora, vamos completar os octetos. Gente, nitidamente eu preciso dessa etapa, porque ó, os oxigênios estão apenas com 2 elétrons, né? Isso aí não pode. Então, eu vou completar os octetos dos oxigênios, ó. 1, 2, lembrando que aqui não coloca elétrons, eu estou colocando só para contar para você. Agora sim, ó. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos nesse aqui de cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos ver quantos que eu coloquei aqui, ó. A gente começa pelos periféricos, aí a gente vê se tem necessidade de colocar no central. Mas por enquanto, ó, se a gente for ver, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24. Bom, beleza. Parece que tá tudo certo. Agora vamos calcular as cargas formais. A gente já pode ver no que o nitrogênio está deficiente em elétrons, mas a gente viu que tem situações que, dependendo da carga ali, a gente até consegue justificar. Então, vamos calcular as cargas formais, né? Esse fato desses números atípicos de ligações aqui, a gente vê que, enquanto a gente não tiver incorporado essa tabela aqui, e na verdade você não precisa memorizar ela, ela vai ficando natural com o tempo, mas por enquanto a gente vai calculando aqui, ó. Vamos lá. Os 3 oxigênios estão no mesmo ambiente químico, digamos assim, né? Os 3 estão fazendo uma ligação simples, ligados a um átomo de nitrogênio, e com 3 pares de elétrons livres. Então, nesse caso, eu posso calcular a carga formal para apenas um. Mas se você quiser calcular para os outros 2, eu super recomendo para você treinar e ir pegando confiança. Eu vou fazer aqui
só para 1, porque no momento acreditem em mim que as cargas formais serão iguais por causa de questão de tempo. A aula já está ficando longa, né? Então vamos lá, a carga formal do oxigênio. Número de elétrons de valência, 6. Metade de shared. Shared, 2 aqui, ó, né? Portanto, metade de 2. Menos unshared. Ó, tem aqui 2, 4, 6. Beleza? Eu vou só apagar aqui para não ficar poluído. Menos 6. Isso aqui vai me dar 6 menos 2 dividido por 2 dá 1. 6 menos 1 dá 5. Com menos 6 dá menos 1. Então, cada um desses oxigênios tem carga formal menos 1. E aqui, menos 1. Para o nitrogênio, a situação que a gente tem é a seguinte. Carga formal do nitrogênio é nitrogênio, número de elétrons de valência 5, menos metade de shared, ele está compartilhando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, metade de 6, menos, e repare que eu não tenho nenhum par de elétrons livres ao redor do nitrogênio. E eu nem poderia colocar aqui, tá, gente? Porque se eu fizesse isso, eu ia ficar com 26 elétrons aqui na molécula e eu teria 24 contabilizados. E esse seria um erro crasso, tá, gente? O número de elétrons distribuídos aqui não pode fugir do número calculado aqui. Senão, rasgue o passo 1, ele não teria utilidade nenhuma, tá? E não, ele tem uma grande utilidade aqui. Então tá, beleza. Ao redor do nitrogênio eu não tenho, nesse caso aqui, nenhum elétron livre. Portanto, 5 menos metade de 6, que dá 3. 5 menos 3 dá mais 2. Então aqui eu tenho a seguinte situação. Nitrogênio com carga mais 2. Isso me daria uma carga total de menos 1, menos 2, menos 3. Com mais 2, menos 1. Bom, parece ok, mas não está ok, porque esse nitrogênio com carga mais 2 não pode. Ó, o nitrogênio, grupo 15 aqui, que está o grupo 5A, ele assume cargas formais mais 1, 0 ou menos 1. Lembrando, ó, para esses elementos, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, né, ou halogênios em geral, aqui em química orgânica, eles não vão assumir cargas formais maiores que mais 1 e menores do que menos 1. Então, a carga em módulo, ela fica ali, é 1 ou 0. Um positivo ou um negativo, mas não pode ser mais 2, menos 2, mais 3, menos 3 e por aí vai. Não pode, tá? Então, significa que essa estrutura está errada. Logo, eu preciso lançar mão agora do passo 6. Se necessário, fazer duplas ou triplas ligações para minimizar os módulos das cargas. Então, preste muita atenção no que eu vou fazer aqui agora. Ó. Eu vou apagar. Opa! Eu vou apagar essas cargas formais calculadas aqui. Vou apagar as cargas formais. E vou fazer o seguinte, ó. Vamos fazer duplas e triplas ligações agora. Na verdade, duplas ou triplas, tanto faz, para que a gente consiga chegar em algo aceitável aqui. Vamos ver, ó. Vou escolher arbitrariamente esse oxigênio de cima para fazer a dupla ligação. Então vamos lá, se eu preciso fazer uma ligação a mais, eu preciso usar um par de elétrons para fazer a ligação. Então perceba, ó, se eu simplesmente colocar a ligação, opa, ai, se eu simplesmente colocar a ligação, assim, na caruda, eu vou ter dois problemas. Primeiro, oxigênio com 10 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não pode. E molécula inteira com 26 elétrons. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, ó, colocou um elétron para fazer dupla, colocou ali uma ligação para fazer a dupla, então desapareça com um dos pares de elétrons que está livre. Suma com ele, tá? Faz de conta assim, ó, que ele saiu daqui, faz de conta que esse par de elétrons saiu daqui e foi para ligação. Se quiser pensar assim, tá liberado por hora, tá? Então, nesse caso, não, meio que não deixa de ser, viu? Mas enfim, tá liberado pensar assim. Olha só, agora nós temos essa outra estrutura.
Então, veja bem, vamos calcular novamente as cargas formais, só que agora perceba que esse oxigênio aqui está diferente quimicamente dos outros dois, porque esse oxigênio está envolvido numa dupla, né? Os outros oxigênios estão só fazendo simples ligações. Esse oxigênio tem 2 pares de elétrons não compartilhados ao redor dele, enquanto os outros têm 3. Então, vamos calcular a carga formal para o hidrogênio vermelho, e vamos calcular cargas formais para os para o oxigênio vermelho e para os oxigênios azuis. Então, para o oxigênio vermelho, ó, número de elétrons de valência são 6, menos metade de shared, 1, 2, 3, 4. Metade, né? Metade de shared. Então, é meio de 4. Menos unshared, 2, 4, aqui. Metade de 4 é 2, 6 menos 2 dá 4, com menos 4, 0. Olha só, eu zerei a carga desse oxigênio. Vamos ver para os outros oxigênios. Vamos para os oxigênios azuis, que são equivalentes, mas se você quiser calcular para os dois, recomendo. 6 elétrons de valência menos metade de shared, ambos estão compartilhando 2 elétrons, portanto metade de 2, menos unshared, 2, 4, 6. Então, 6, metade de 2 a 1, aqui vai dar menos 1. Então, eu tenho carga menos 1 para esse oxigênio e carga menos 1 para esse oxigênio. E vamos para o nitrogênio finalmente. Nitrogênio, número de elétrons de valência, 5. Menos metade de shared, onde eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não esqueça de contar dessa nova ligação que você colocou aqui. 7, 8. Metade de 8, menos o nitrogênio continua sem nenhum elétron unshared, sem nenhum elétron livre aqui, sem nenhum elétron não compartilhado. Portanto, 0. 5 menos 4 vai dar mais 1. Agora sim, eu tenho oxigênios menos 1, como já estavam, mas o nitrogênio agora ele está numa carga formal aceitável. Então, esta é uma estrutura de Lewis aceitável. Beleza? Digo para vocês que existem estruturas de Lewis semelhantes, equivalentes a esta, no qual a gente pode, por exemplo, colocar a dupla aqui, né? A simples aqui, carga menos 1, carga mais 1, carga menos 1. E aqui eu também tenho outra estrutura equivalente, que seria se eu tivesse, por exemplo, esta situação aqui, ó. Aqui, nitrogênio, dupla para cá, oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, carga menos 1, aqui carga mais 1, e aqui carga menos 1. Aqui o que eu estou fazendo é mostrando estruturas de Lewis equivalentes para o caso de eu ter colocado a dupla em outras posições. E também para já preparar o terreno para o assunto da próxima aula, que é a ressonância. Beleza? Se eu gostei da ideia e quisesse zerar essa carga, primeiro não seria inteligente zerar a carga, porque eu estou falando de um íon, então a carga não vai zerar mesmo, né? Se vocês forem ver, ó, menos 1 com mais 1, 0, mas com esse menos 1, fica menos 1. Mas se eu fosse pensar, por exemplo, em colocar 2 pares de elétrons, eu ia chegar em fazer 2 duplas, eu ia chegar numa aberração. Então eu vou deixar 2 desafios para você, ó. O primeiro é que eu quero que você explique para mim. Vamos lá. Por que esta estrutura, acho que esse porquê é separado, né? Nunca sei. Por que esta estrutura de Lewis está errada? Então, essa aqui, primeira atividade para você pensar nela. Beleza? A gente pode discutir isso na aula de exercícios. E a segunda atividade, eu quero que você monte para mim a estrutura de Lewis. Monte a estrutura de Lewis para o ânion cianeto, Cn-.
E com isso a gente encerra, gente. Por hoje é só. Muito obrigado aí pela sua paciência, participação, audiência. Fiquem com Deus. Deixa eu só parar de compartilhar minha tela aqui antes que fique esse fractal infinito. Vejo vocês na próxima aula e até logo. Tchau, tchau.